Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais um vídeo da nossa aplicação de suporte de sistemas. Hoje neste vídeo nós vamos montar aqui, iniciar a montagem da nossa tela de novo chamado. Vamos dar início aqui à modelagem dessa tela. Então para isso, para iniciarmos essa nova tela, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá no nosso Lucid App e vou abrir o nosso diagrama. Eu vou inserir no Lucid App o diagrama da tabela que nós vamos utilizar hoje, tá? Então, vou retirar esse aqui, vou utilizar esse aqui de baixo, e aqui nós vamos elaborar a nossa base de dados. Então, a base de dados ela vai ter o nome de chamados. Poderia colocar outro nome aqui, tá? Fiquem à vontade. E nessa base de dados, vamos precisar de um campo, que é o ID do chamado. Vou colocar aqui ID chamado. Vou usar o underline mesmo, a gente mantém depois. O ID chamado. Outro campo que vamos precisar seria o ID do desenvolvedor. Outra que nós vamos precisar, deixa eu expandir um pouquinho aqui só para ver se... o ID do desenvolvedor. Outra que vamos precisar aqui é o ID do log. Então, nós vamos precisar também do ID do log. Outro campo que vamos precisar aqui é a prioridade. Então, vou ter que inserir mais colunas. Então, aqui do lado direito, eu posso inserir mais colunas. Vou colocar mais algumas aqui. Outro que vamos precisar seria o tipo de solicitação, né? Se é um tipo solicitação, se é uma manutenção, uma melhoria, enfim. Outro campo seria a descrição, o status atual. Podemos colocar aqui também a data de abertura. Poderia utilizar a data de criação, tá? Mas eu vou utilizar aqui um campo como data de abertura. E vou utilizar aqui mais um campo como data de encerramento. Então vai ficar como data encerramento. Pessoal, esse ID desenvolvedor vai estar relacionado depois com a tabela que nós vamos criar desenvolvedor, o ID log também. Então nós vamos utilizar depois mais duas tabelas, que seriam a do desenvolvedor e a do log, tá? Então por isso eu já deixei ela já com a coluna do ID. O ID do chamado, ela vai ser um tipo texto. Vou deixar aqui como texto. Os demais também aqui, acho que a maioria, o ID desenvolvedor também, o ID log também, prioridade também. O tipo da solicitação também, descrição também, status atual. Esse aqui poderíamos utilizar do tipo data, mas eu prefiro do tipo texto, tá? Então aqui na verdade ficaria tudo do tipo texto e faltou mais uma, que essa é do tipo número, que seria o nosso copy ID, tá? Perdão, aqui é número, seria o nosso copy ID. Como eu disse anteriormente, talvez não precisaremos do copy ID, mas eu costumo deixar em todos quando eu estou iniciando a construção, porque se precisarmos, ela já vai estar ali para atender a nossa necessidade. E nós vamos modelar essa base de dados para o SharePoint. Então, vou abrir o nosso SharePoint. E vamos iniciar aqui a lista dos chamados.
Então, vou criar uma nova lista, uma lista em branco, e essa será a lista chamados. Não vou mostrar do lado esquerdo, tá? Não quero que ela apareça aqui. Eu tenho já algumas aqui, a maioria foi vídeos ou testes. Então, não nas aplicações que eu desenvolvo no dia a dia, não aparece aqui. Isso dificulta um pouco o acesso do usuário lá, se ele tiver acabar abrindo o SharePoint, então dificulta um pouco a localização para que ele não faça manipulação direto na lista. Então, não vou mostrar. Inicialmente nós vamos fazer o que fizemos na etapa anterior, né, no vídeo anterior. Então, configurações da lista, aqui em configurações, configurações da lista. E vamos tirar a obrigatoriedade da coluna título, né, a title, que ele vem obrigatório por padrão. Então, vamos tirar ela aqui. Vou dar um OK. Pronto, já não tem mais obrigatoriedade. Vou voltar na lista e vamos iniciar aqui. Então, uma coisa que eu gosto de fazer sempre é tirar título, inserir a ID. E aí sim, vamos iniciar aqui então a modelagem da nossa base de dados. Então, ID chamado, a próxima ID desenvolvedor, ID log. E aí, vou dar uma aceleradinha aqui, tá, pessoal? Porque essa parte nós já vimos, então só para encurtar um pouco o vídeo. Nossa base de dados já está pronta. E agora vamos conectar ela na nossa aplicação. No vídeo anterior, nós fizemos a conexão por aqui, direto, utilizando a lista do SharePoint diretamente, né? Então, pegamos aqui o SharePoint e fizemos a conexão diretamente por aqui. O que nós vamos fazer nesse vídeo é criar essa conexão dentro da nossa solução. Isso vai simplificar para vocês. No final de toda a aplicação, eu quero disponibilizar essa solução para vocês. Então, isso vai facilitar com que vocês consigam importar a solução e alterar a base de dados aí para o tenant de vocês com mais facilidade. Então, ao invés de conectar aqui direto, nós vamos voltar lá no nosso Power Apps, na tela inicial do nosso Power Apps. Então, vou abrir uma nova aba. E aqui nós vamos clicar em solução. Então, do lado esquerdo, soluções, né? Em soluções, nós vamos procurar, deixa eu só alterar o ambiente aqui, porque ele está neste ambiente. Em soluções, nós vamos procurar aqui aquela solução que criamos lá no início. Então, eu vou clicar aqui na solução, a solução ela vai abrir. Eu já até criei aqui, ó, mas eu vou excluir para criar junto com vocês. Se não tiver criado automaticamente para vocês quando vocês inseriram aquela base, vocês vão fazer esse passo aqui. Então, aqui, nós vamos em novo. Nós vamos vir aqui na opção de mais, no final da lista, e vamos achar aqui, ó, variáveis de ambiente. Aberta essa opção variáveis de ambiente, ele vai pedir um nome de exibição. Então, vou colocar aqui como base, suporte, sistemas. E ele pede aqui, não é obrigatório, mas vocês podem colocar uma descrição, facilitar. Então, base de dados do SharePoint, suporte de sistemas. E aí aqui ele pergunta o tipo, se é um tipo número, texto, sim ou não, fonte de dados ou segredo. Então a nossa opção vai ser fonte de dados. Ele pede para você selecionar qual que é a fonte de dados. Então ele tem aqui, ó, 3 opções: SharePoint, Dataverse e o SAP RP. SharePoint
ele me pergunta qual que é a conexão que eu vou utilizar, se eu tiver mais de uma ou se eu quiser criar uma nova conexão. Então a conexão que eu vou utilizar, o meu tenant, é esse aqui mesmo. E ele pergunta o tipo de parâmetro. Você vai conectar uma lista ou um site? Bom, eu poderia criar uma variável de ambiente para cada lista. Tá? Então, cada lista que eu tenho, eu poderia criar uma variável de ambiente. Só que eu vou utilizar isso aqui como um site. Então, sempre que eu alterar esse valor aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ele vai alterar em toda a solução. Então, quando vocês importarem isso aqui, vocês vão alterar essa conexão pro tenant de vocês. Então, essa conexão aqui vai alterar pro tenant de vocês. E se vocês modelaram o SharePoint com os mesmos nomes que eu modelei aqui, ele automaticamente vai reconhecer. Então, eu vou utilizar aqui como site. E aonde eu alteraria esse valor, tá? Aqui em novo valor do site. Então, se eu quisesse alterar depois, eu iria abrir essa variável de ambiente e alterar para novo valor. Eu vou dar um salvar aqui. Ele está me dando um erro. Ó, ele criou aqui a nossa variável de ambiente. Ele tinha me dado um erro porque eu já tinha a base suporte sistemas. Então, eu coloquei base suporte sistema. Então, quando eu fui criar, ele me deu um errinho ali, eu só tirei o S e ele já deixou criar. Então, se vocês estão criando do zero, ele não vai dar esse erro. Vocês podem criar à vontade. Feito isso, nós vamos voltar na nossa aplicação e nessa lista que nós conectamos aqui, lista DM, eu já vou inclusive remover ela. Eu vou adicionar uma nova conexão. Então, vou colocar aqui o SharePoint, para a gente poder conectar no SharePoint. E aqui, ao invés de usar sites recentes, eu vou utilizar o avançado e ele já aparece para mim aqui. Ele está aparecendo aqui, ó, os sistemas, que é a minha base antiga, mas provavelmente ele já vai reconhecer a nova, tá? Então aqui, qual a que eu quero conectar, né? Ele tem todas as minhas listas aqui que está lá dentro. Uma é a lista teste e outra é a lista chamados que nós criamos agora há pouco. Então vou conectar já essas duas listas através da minha variável de ambiente. Então ele vai criar através da minha variável de ambiente. E feito isso, nós podemos iniciar aqui a modelagem da nossa tela de chamados. Primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês, pessoal, é colocar aqui a imagem, né? Essa imagem, isso aqui faltou, não tem lá, então eu vou levar isso aqui para lá, ó. Eu vim aqui, segurei o Ctrl na tela de Home, copiei aqui os três, selecionei, aliás, né, os três componentes, vou dar um Ctrl C, vou lá na tela de novo chamado, dentro do container vou dar um Ctrl V. Então ele já trouxe para cá, vou alinhar ele aqui e está pronto. E aqui eu tenho o nome que eu deixei como novo chamado para aquele teste. Eu vou utilizar aqui como abertura. Opa. Vamos utilizar aqui, ó, como abertura de chamados. Vou deixar ele um pouquinho menor, ele está com uma fonte 25 aqui, vou deixar ele com uma fonte 20. E vou colocar aqui do lado uma outra opção, tá? Uma outra label, que seria uma label de seleção, que vai voltar para a nossa tela, ou home, né? Tela inicial, como vocês acharem melhor. Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou pegar esse aqui, eu vou clicar com o direito e vou selecionar aqui em alinhar a opção centralizar. Então ele centralizou. Esse aqui eu vou deixar ele menor e vou colocar aqui como tela inicial. Então vou colocar aqui tela inicial. Só que esse tela inicial eu quero deixar ele menor, né? Ele vai ter menos destaque. Então vou deixar ele aqui com 16 e vou deixar ele aqui numa cor um pouquinho mais clara, tá? Então, quando eu clicar aqui na tela inicial, ele volta para a tela inicial. Então, seria uma espécie de um menu.
E aí vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor, tá, pessoal? Isso aqui é só uma demonstração da forma que eu fiz lá naquela aplicação. Então, ao selecionar esse aqui, na propriedade onSelect dele, ele vai fazer um navigate, ou seja, ele vai navegar lá para nossa tela home. Então, aqui eu nomeei como tela home, fazendo uma transição de cover, tá? Então, o cover, a cover right, na verdade, né? O cover e o cover right é direita e esquerda. Então, se eu clico aqui agora, se eu seguro o Alt aqui e clico nessa opção, ele volta para a tela inicial, né? A tela home. Clique em novo chamado, ele vai para a nossa tela de chamados. Feito isso, vamos criar aqui um pop-up para poder iniciarmos o nosso input de dados. Porque para criarmos essas opções, nós precisamos ter os dados. Senão a gente não vai conseguir criar aqui uma galeria bacana com os dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro deste container mesmo é inserir uma imagem. Então vou inserir aqui uma imagem. Vou colocar aqui no canto direito e vamos lá no nosso ícones animados. Bom, aqui nos ícones animados, eu vou pesquisar aqui por mais. E aí eu tenho aqui algumas opções. Então vou utilizar essa opção, poderia utilizar também a outra opção. Essa opção aqui também é bem bacana, vamos utilizar essa daqui. Vou fazer o download. Ele já fez o nosso download aqui. Volto na nossa aplicação. E aqui nós vamos inserir aquela imagem. Então vou vir aqui em imagem. Onde está a opção nenhum, eu vou selecionar o adicionar arquivo de imagem. E vou adicionar essa imagem. Imagem adicionada. Vou redimensionar ela aqui. E aqui nós podemos inserir um botão em cima para ficar aquela opção da mãozinha do clique, né? Fizemos até aqui, ó, essa opção. Então eu posso simplesmente vir aqui até já copiar esse botão. Vou voltar na tela de chamados. E isso, pessoal, ele ajuda bastante, tá? Vocês ganharem tempo, a opção de copia, cola. Bom, aqui eu preciso, a primeira coisa, setar uma variável que vai abrir o nosso pop-up. Então, eu vou utilizar aqui a update context. A update context é uma variável local, ou seja, ela só serve para essa tela, diferentemente da set, que ela vai servir para toda a aplicação. Eu vou nomear ela aqui como lock novo chamado, ou seja, ela é uma variável local para novo chamado e ela vai ter a opção true, ou seja, eu vou deixar ela como verdadeiro para ela poder abrir o nosso pop-up. Então, quando eu clicar aqui, o nosso pop-up precisa abrir, porque ele vai estar utilizando essa variável. Então, vamos criar aqui um pop-up. Eu vou pegar esse container, vou dar um Ctrl C nele, vou clicar na tela, novo chamado, e vou dar um Ctrl V. Neste container, eu vou tampar a tela toda. Tampei a tela toda, eu vou retirar aqui, ó, do lado direito a borda e vou retirar também a sombra projetada. Então vou deixar como nome. Ó, tampei. Agora dentro desse container eu vou dar novamente um Ctrl V para pegar aquele container que nós copiamos. Então agora eu tenho um container, que é o container de fora, com um outro container dentro, que vai ser onde vamos inserir os nossos dados. Então, vou deixar ele aqui, depois a gente ajusta melhor. Nesse container de fora aqui, na cor, eu vou vir em personalizar e vou retirar um pouco aqui a transparência. Eu vou deixar ele, aliás, vou inserir um pouco aqui de transparência, ou seja, eu vou deixar ele um pouquinho mais transparente, tá? Só para que o usuário tenha a sensação de realmente de um pop-up, ou seja, tem algo na frente. Tá? Então ele dá aquela opacidade ali na parte do fundo aqui, né, na parte da nossa tela. Bom, temos agora aí o nosso container criado.
Dentro desse container aqui, nós podemos inserir uma linha. Então, vou vir aqui em inserir, vou inserir uma linha horizontal. Essa linha horizontal, ela vai servir para ser nossa divisória aqui do cabeçalho, né? Então, eu vou utilizar aqui uma cor um pouco mais clara, um azul um pouco mais claro. E vou utilizar na altura dessa linha, eu vou colocar 1. E vou trazer ele aqui um pouquinho mais para baixo. Só um comentário aqui, pessoal. Mais uma vez eu acabei colocando a cor dele aqui na onde seria a letra, tá? Então, onde seria a letra eu vou deixar transparente. E na cor de fundo eu vou utilizar aqui um azul. Caso vocês achem que fique um pouco, né? A espessura dela ficou muito fina, podem aumentar um pouquinho aí. Então, eu vou deixar aqui com 2. Ficou como se fosse uma divisória. E aqui em cima eu vou inserir uma label. Então, vou inserir aqui um rótulo de texto. Esse rótulo de texto vai ter um título como novo chamado. Então, ele vai ser um novo chamado. Vou deixar ele aqui como semi-negrito. Vou trazer ele ao centro e vou aumentar ele aqui para 18. Então, ficou como novo chamado. E agora nós estamos começando a dar cara aqui ao nosso container, né, ao nosso pop-up que vai receber os chamados. Então, a primeira coisa que nós vamos inserir aqui é uma entrada de texto. Então, vou inserir um rótulo, na verdade. Esse rótulo, ele vai ser para guiar o usuário. Então, esse aqui seria o título do chamado. Título do chamado. Nós vamos ter aqui também o tipo da solicitação. Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Tipo da solicitação, depois a gente organiza. Ele vai ter também a prioridade. Só estou dando Ctrl+V, tá, pessoal? Prioridade. Deixa eu já ir mudando. Tipo da solicitação. Ctrl+V novamente. O próximo vai ser o sistema. Então, nós vamos informar aqui qual que vai ser o sistema. E o próximo vai ser uma descrição. Então, vamos deixar aqui a opção do usuário inserir uma descrição. Descrição. Bom, aqui, em título do chamado, nós vamos ter a opção de escolha. Tá? Então, vai ser aqui uma escolha. Então, seria um drop-down. Né? Então, aqui nós temos... deixa eu só ver se eu habilitei. Eu acho que nessa aplicação aqui eu não habilitei. Tá? Então, nós vamos aqui em configurações. E nós vamos habilitar aqui, ó, recursos futuros. E na versão preliminar, nós vamos procurar aqui, ó, experimente os controles modernos. Então, vou habilitar. E nós vamos utilizar aqui alguns controles modernos. Então, aqui, o primeiro controle que eu vou utilizar é uma lista suspensa. Ele inseriu para nós aqui uma lista suspensa. E nessa lista suspensa, que na verdade vai ser o tipo da solicitação. Nessa lista suspensa, nós vamos inserir algumas opções. Que seria o quê? Se ela é uma liberação de acesso, uma melhoria, uma manutenção, e aí as opções vão ficar a critério de vocês. Tá? Eu vou utilizar aqui essas opções que eu falei. Então, para que eu consiga colocar essas opções, eu vou abrir aqui o colchetes e vou inserir primeiro liberação de acesso. A próxima opção vai ser melhoria. Então, vou abrir aspas aqui, melhoria. E a próxima opção seria a manutenção.
e vou fechar o colchetes. Então, eu tenho aqui agora 3 opções para o usuário selecionar: liberação de acesso, melhoria e manutenção. Os próximos também vão ser aqui tipo escolha, que é o prioridade, o sistema, e aí por último vai ser 2 entradas de textos, que é a descrição e o chamado. Então já vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Em prioridade, nós vamos ter 3 tipos de prioridade: a alta, a médio e a baixa. Então aqui eu vou mudar para alta e vou ensinar uma coisa bem bacana para vocês, tá, pessoal? Para quem não sabe, se eu segurar aqui, ó, a tecla Windows e o ponto, ele abre os emojis. Então eu consigo colocar emojis aqui também, tá? Então eu vou ver se eu localizo aqui aquelas bolinhas coloridas, ó. Então a primeira que eu tenho é a alta, eu vou colocar essa bolinha vermelha e vou escrever aqui alta. A próxima seria a médio, então a mesma coisa, ó, Windows ponto, segura a tecla Windows no teclado aí e aperta o ponto. Vou pegar aqui agora a amarela e vou colocar aqui como médio. A próxima é a baixa. Então, mesma coisa, Windows ponto, vou localizar aqui a verde e vou colocar aqui como baixa. Então nós já temos 3 opções. Vou segurar a tecla Alt para simular o play. Ó, temos 3 opções. Bacana isso, hein? O próximo que vamos utilizar vai ser a opção de sistema. A opção de sistema, poderíamos ter uma lista, tá, com os sistemas. Então poderíamos criar uma lista lá no SharePoint com um tipo de sistemas e trazer essa lista para cá, vincular essa lista aqui. Isso vai facilitar caso vocês tenham muitos sistemas ou se entra um sistema novo e vocês não precisam abrir aqui a aplicação e ter que, toda vez que entrar um novo sistema ou desativar um sistema, vocês ficarem alterando aqui, publicando uma atualização. Então vamos aproveitar já para fazer isso. Então aqui no nosso diagrama eu vou criar um novo. Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse aqui e vou criar aqui a lista de sistemas. Então lista sistemas. Nessa lista de sistemas aqui, nós vamos ter o ID. Aqui eu vou colocar só o sistema. E acho que não vamos precisar de mais nenhuma. Se precisarmos depois, a gente pode vir aqui e inserir. Então vou tirar aqui, ó, vou diminuir a quantidade de colunas e vou deixar só essas duas. O sistema vai ser do tipo texto. E eu vou criar aqui uma nova lista que vai ser a lista sistema. Vamos em novo, lista, lista em branco e vamos colocar aqui, ó, vai se chamar lista sistemas. Não vou mostrar do lado esquerdo. Vou criar essa lista. E mesma coisa, pessoal, configurações da lista. Tira a obrigatoriedade da coluna título. Volta na lista, mesmo passo a passo que nós já fizemos anteriormente, tá? Vou clicar aqui em adicionar coluna, mostrar ou ocultar colunas. Vou tirar a título, vou colocar a ID aqui no lugar e vou adicionar aqui os sistemas. Tá? Então vai ser a nossa coluna de sistema. E aqui eu já vou cadastrar uns 3 sistemas aqui, só para que nós tenhamos lá. Então o primeiro vai ser vendas. Segundo, checklist. O terceiro sistemas aqui nós podemos colocar esse mesmo sistema, né? Que estamos criando. Então, suporte de sistemas.
Bom, temos 3 registros aqui. Esses seriam os sistemas que tem dentro da sua empresa. Então você vai criar aqui os registros e esses registros vão refletir aqui. Como que a gente vai fazer para ele refletir aqui? Então eu vou em conectar aqui novamente, né? Conectar uma lista, adicionar SharePoint avançado pela base de suporte e vou colocar aqui no nosso lista de sistemas. Conectado, se eu vier aqui agora nesse drop down no itens e colocar aqui lista de sistemas, ele me traz uma tabela. Ó. Olha que bacana, ele trouxe uma tabela. E aí aqui do lado direito, em editar campos, ó, eu vou colocar qual campo eu quero que ele traga para mim aqui. Ó, no momento ele não está trazendo nenhum, então eu vou tirar esse aqui, o título, e vou tirar o anexo. Então vou deixar só o sistema. E agora eu já tenho aqui os sistemas aparecendo no meu drop-down. Então se eu incluo um sistema lá, ou se eu excluo um sistema lá, ele aparece ou some aqui. Bom, agora o próximo seria a entrada de texto. Então eu vou ter aqui uma entrada de texto, então vou inserir aqui, controles modernos, uma entrada de texto. Aqui vai ficar a nossa entrada de texto do título. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E aqui vai ficar a nossa entrada da descrição. Vou pegar isso aqui, vou selecionar todos. Vou trazer um pouco mais para cá. Para que a gente possa diminuir um pouquinho aqui. Opa, acabei, nem precisava, né? Tá dentro do container. Então vou deixar ele aqui. E agora vou organizar ele. Então eu vou clicar aqui, ó, somente nos componentes, vou segurar o Ctrl e vou selecionar todos. Com todos selecionados, eu já deixei aqui onde eu quero o primeiro e onde eu quero o último. Eu vou clicar com o direito, alinhar, distribuir verticalmente. Ó. Ele distribuiu para mim aqui verticalmente, deixando o mesmo espaço entre todos. Então agora eu vou organizar somente aqueles rótulos de textos. Ó. Então esse aqui vem para cá. E aí tem um que ficou aqui atrás, ó. Vou puxar ele para cá. Já está organizado. O que falta para nós aqui é inserir o botão que vai fazer o envio. E aí nós vamos inserir aqui então um botão. Podemos inserir aqui o botão novo, né, do controle moderno. Vou trazer ele aqui e vou colocar aqui como salvar dados. Vou expandir ele um pouquinho aqui, ó. E vou utilizar ele como forma primária, tá? Então nós temos aqui, se vocês quiserem deixar ele um pouquinho menor aqui, vou dar uma organizada para ficar um pouquinho melhor aqui a visualização. Aqui na altura ele acabou perdendo, então vou colocar 2. E vou trazer toda essa parte aqui, ó, um pouco mais para cima, para que o botão fique aqui com um espaçamento melhor. Bom, temos agora aqui o nosso pop-up, só que eu preciso de uma outra opção aqui que seria o fechar. Então eu preciso ter uma opção de fechar isso aqui. Posso fazer de várias maneiras, tá? Posso pegar esse botão aqui, trazer ele aqui como secundário, como fechar. Posso colocar ele aqui do lado como cancelar, da forma que vocês entenderem que fica melhor para vocês aí. O que eu vou fazer aqui, eu vou inserir um ícone mesmo, tá? Vou inserir aqui um ícone. Vou pegar esse sair aqui, ó. E aí aqui eu vou dar o ícone, tá? Então aqui do lado esquerdo, na opção ícone, ou do lado direito, perdão, eu vou utilizar o fechar. Vou deixar ele menorzinho aqui.
E aqui é onde ele vai fechar a nossa aplicação, tá? Vou deixar ele um pouquinho menor aqui, está muito grande. Ele vai fechar a nossa aplicação. Então, para ele fechar a nossa aplicação, para esse pop-up aqui aparecer, nós temos aquela opção que nós deixamos aqui no nosso botão. Então, ele está setando uma variável como true. Nós criamos ali para setar uma variável como true. Então, para ele fechar, eu preciso setar essa variável como falsa, né? Então, se ela for falsa, esse pop-up todo fecha. Mas aonde eu vou inserir isso aqui para ele abrir ou fechar? Bom, se eu clico aqui fora, ele já cai no container principal. Então, ó, repara que tudo que nós criamos aqui, ó, esses containers aqui, ó, ele está dentro de um container principal. Esse container aqui nós podemos nomear ele como pop-up novo chamado. Então, esse pop-up aqui é o pop-up de novo chamado. Então, se eu vier na propriedade visible dele e colocar para ele aqui, ó, ao invés de true, eu falar para ele o seguinte, ó, você só vai aparecer se lock9 chamado for true, ele vai automaticamente trabalhar de acordo com essa variável. Então, se eu clico aqui agora, ó, ele aparece. Por quê? O lock novo chamado ficou true. Se eu clicar aqui, ele vai fechar, porque ficou falso. Então, já temos aqui o nosso pop-up criado para poder realizar a inserção dos dados. Pessoal, isso aqui vocês podem deixar da maneira que vocês quiserem, tá? Eu particularmente aqui, ó, eu estou um pouco incomodado com esse formato, então eu vou trazer isso aqui, vou trazer isso aqui mais ao centro. Vou inclusive dar uma expandida nele aqui, ó, e vou deixar esse botão um pouquinho mais para baixo. Deu uma melhorada. Bom, então, funcionando, o que nós precisamos aqui agora é nomear todos esses campos. Então, eu vou nomear ele aqui como título do chamado. Então, eu posso usar aqui como IPT, título. Posso colocar título chamado, posso colocar chamado, e aí a forma de ficar melhor para vocês. Aqui, eu uso como DPR, que vai ser o tipo solicitação. A prioridade, DPR, prioridade, DPR sistemas e o IPT, descrição. E aqui no nosso botão nós vamos inserir aqui a função path, que vai enviar esses dados para a base de dados. Então, para a base novo chamado, ele vai enviar esses dados. Deixa eu só confirmar se aqui nós inserimos o ID do sistema. Aqui nós não inserimos o ID do sistema. Então é bacana nós termos também esse vínculo de ID do sistema, tá? Então vamos inserir uma nova coluna que vai ser o ID sistema. Ele vai ser também, esse aqui ele vai ser, eu vou trazer o próprio ID dele, tá? Então ele já cria automaticamente lá o próprio ID. Então esse aqui seria um tipo número. Vou colocar aqui do tipo número e nós vamos inserir essa coluna lá na nossa tabela de chamados. Então vou voltar aqui, conteúdo do site. Lista de chamados. E vou inserir aqui uma nova coluna do tipo número. Com o nome que nós nomeamos aqui, que vai ser o ID sistema.
E aí dá para mudar aqui, tá, pessoal? Eu quero deixar aqui o ID log, ID sistema, tudo junto. Eu posso arrastar aqui e trazer para onde eu quero. Vamos voltar aqui então na nossa aplicação. Aqui na lista de chamados, como nós alteramos lá, incluímos uma coluna, então eu vou atualizar essa lista. E vou criar aqui a nossa path. Então, no onSelect do botão, então aqui no botão, na propriedade onSelect dele, eu vou criar a nossa path. Então, eu vou fazer aqui a nossa path para a nossa lista chamados. Ele vai ser uma nova linha, então vou utilizar aqui a opção defaults, também para a nossa lista de chamados. E aqui eu vou inserir as colunas. Então, qual coluna eu quero inserir? Bom, o primeiro é título chamado, então vou colocar aqui o nome que está lá na nossa tabela, tá? Então posso utilizar até aqui o diagrama, ó. Ela está como o título do chamado, pessoal, nós também não colocamos, faltou, e isso é importante. Então nós vamos inserir também mais uma aqui, que é o título do chamado. Pessoal, isso é comum, tá? Vocês estarem desenvolvendo e perceber que faltou algum campo na base de dados, e aí vocês vão acrescentando ou fazendo as modificações necessárias, tá? Isso é bem comum. Vou inserir aqui uma nova do tipo texto, título chamado. Vou inclusive trazer ele aqui para o começo, para ficar mais fácil. ID chamado e o título do chamado. Bom, novamente vou atualizar minha lista de chamados. E agora sim, eu já tenho a título chamado. A título chamado eu utilizei o IPT chamado. Opa! IPT título, perdão. O próximo que eu vou colocar é o tipo da solicitação. Então, tipo solicitação, eu usei o DPR tipo solicitação. O próximo seria a prioridade. Eu utilizei o DPR prioridade. DPR prioridade. O próximo é o sistema. Então, sistema. Esse vai ser o ID sistema. Então, nós vamos utilizar aqui o ID do sistema. Então, aqui no DPR, prioridade, que é o DPR sistemas, ponto, selected, ou seja, o que ele está selecionado, ponto, o ID. Eu quero o ID daquele sistema que foi selecionado. O próximo vai ser a descrição. Ele está como IPT descrição. E nós precisamos inserir aqui também o ID desse chamado. Tá? Então, não podemos esquecer que nós temos o ID desse chamado aqui. E como que nós vamos inserir esse ID do chamado? Utilizando uma função GUID. Essa função GUID, ela gera um número, né? Um número como se fosse um ID mesmo ali, um ID do Dataverse, como se fosse realmente um nome, tá? E aí, para que não aconteça, por exemplo, raramente isso aconteceria, mas para que não aconteça de ter aí dois dados com o mesmo GUID, para reforçar isso, nós vamos utilizar aqui uma outra opção. Então seria junto com essa, concatenado com essa, eu vou utilizar o texto, a opção text, do now, ou seja, do agora, da hora agora. Só que a hora agora eu quero o dia, então eu vou pegar aqui o dia, vou colocar aqui como DD, o dia, o mês, o ano, vou colocar o ano como 23 aqui, dia, mês, ano, vou colocar aqui hora, minuto e segundo. Então ele vai criar aqui para a gente um concatenado aqui que para que ele não tenha dois no mesmo GUID. Isso nunca vi acontecer, mas por garantia, tá? Nós vamos colocar.
Bom, por enquanto, é isso, nós vamos fechar. Então, nós temos aqui a nossa path montada. Depois nós vamos incrementar isso aqui, tá? Nós vamos criar uma tabela de log. Então, a cada vez que salvar um registro, ele vai salvar também um log. Nós vamos fazer isso depois. Então, por enquanto, ele vai salvar esses dados. Vamos testar? Então, eu vou dar o play aqui. Eu vou colocar aqui como título do chamado teste primeiro chamado. O tipo da solicitação vai ser uma liberação de acesso, prioridade alta, sistema. Vou colocar o suporte de sistema e vou colocar aqui teste de descrição. E vou salvar os dados. Ele deu um erro de rede, ó, função PF operação inválida. Vamos ver o porquê que ele deu esse erro. Pessoal, vamos lá, ó. Uma falha minha aqui, tá? Tipo de solicitação, ponto selected, ponto value. E o mesmo para os demais, que é drop-down aqui, tá? Então, tipo prioridade. A descrição também, ponto value. E o título também, ponto value, tá? Então, eu preciso colocar, identificar para ele aqui qual que é o que eu estou querendo enviar, tá? Senão ele não vai deixar eu enviar. Ele vai me dar um erro aqui, vai falar, não, você não pode enviar isso porque tem algo errado e você está tentando enviar um controle que não vai funcionar. Vamos enviar aqui para ver se ele vai. Na lista de chamado, já temos aqui o nosso chamado. Bom, já temos aqui então, acabei apertando 2 vezes lá e já temos aqui os 2 registros. No próximo vídeo nós vamos criar as demais tabelas que precisamos aí. A tabela de log para salvar o log junto com o novo registro. Bom, por hoje é isso. Nós vamos ficar por aqui nesse vídeo e no próximo vídeo nós vamos dar continuidade a essa tela, criar nossa lista de log, criar a nossa galeria aqui com os registros e passo a passo nós vamos montando essa aplicação. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, comenta aí o que você achou dessa aula, compartilhe esse vídeo para alcançarmos mais pessoas, trazer mais gente aí para aprendizado e nos vemos no próximo vídeo.